falou em tantos nomes. A gente falou em tantos nomes pro ataque da seleção, pro ataque do Galo e pro ataque do Corinthians. Ontem a gente mostrou aqui as dificuldades que o Corinthians vem tendo aí nesse setor do time, né? E agora, essa informação que surge, né, da possibilidade do André sair, a possibilidade do Luciano sair, e o Rafael Cadengue acompanhou o dia do Corinthians. Também, não, o Rafael Cadengue tá com a gente aqui. O Rafael Cadengue segue com a gente. O Corinthians vai jogar segunda-feira, né, contra o Vitória, na Arena do Corinthians, Itaquera. E o Rafael Cadengue está ao vivo com a gente? Chega agora no expediente para participar, entrar no debate aqui. Tem atacante deixando o clube, Cadengue? Isso pode acontecer realmente? Olha aqui o Cadengue aqui. Tudo bem, Cadengue? Olá, Calheiros, tudo bem? Boa noite, um grande abraço aos amigos ligados no Expediente Futebol. Até o final da janela eu não saio, viu? Fico aqui na Fox, com certeza. Pois é, Calheiros, o Corinthians treinou nesta sexta-feira aqui no CT Joaquim Grava. O técnico Cristóvão Borges promoveu uma atividade com os portões abertos à imprensa, reuniu o grupo, dividiu em 3 times com 7 jogadores, mas o assunto não podia ser mais do que debatido nesta sexta-feira aqui no Timão. Pois é, onde estava Luciano? Luciano foi liberado pela diretoria para resolver assuntos particulares e, claro, a transferência para o Leganés da Espanha, um time que acabou de subir para a primeira divisão e vai disputar a primeira divisão do futebol espanhol, uma transferência de 1 ano do Luciano para a Espanha. E o que tomou conta dos assuntos dos jornais em Portugal é a suposta transferência do André para o Sporting de Lisboa. Ele assinaria um contrato de 5 anos no valor de 5 milhões de euros, quase 18 milhões de reais. O técnico Cristóvão Borges disse que não há nada certo, que é apenas especulação dos jornais portugueses e comentou também sobre esse momento do Corinthians. Depois da derrota para o Grêmio por 3-0, o time deixou o G4 do Campeonato Brasileiro, a pressão aumentou, a torcida está pressionando e ele comentou sobre esses 2 assuntos. Sobre a possível saída do André e também sobre a reação no Campeonato Brasileiro. Acompanhe. Hoje saiu no jornal português que o André talvez se transferisse para o Sporting de Portugal. Teve alguma conversa com ele? Sentiu alguma coisa diferente conversando com o atleta? Como é que foi? Não, oficialmente para nós não. Nós sabemos dessa, assim como vocês também, dessa especulação. Mas oficialmente não fomos procurados não. Falar da visão do torcedor. Simples. Ganhou, serve. Perdeu, não serve. Então não tem. A gente fica discutindo um monte de coisa, dando volta. Não é isso não. Quando nós ganhamos 4 partidas seguidas, não tinha nada disso. Simples. Passou a ter quando a gente passou a oscilar e não ter regularidade em termos de vitórias. Se a gente voltar a ganhar, pelo menos esquece-se um pouco disso. Pois é, amigos, e olha, eu vou te falar sobre uma coisa. O ataque corintiano não marca gol há mais de um mês, desde aquela vitória contra o Flamengo por 4-0, com gols de Rildo e Romero. E 36% dos gols, 36% dos gols corintianos no ano foram marcados pelo ataque, ou seja, muito pouco. Os atacantes do Timão não estão marcando gols nos adversários durante esse ano. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, viu? O Sporting liberou Theo Gutierrez e Hernan Barcos. Vocês trocariam os 2 pelo André? Fica a dúvida. Um abraço, pessoal. Bom final de semana para vocês. Vamos fazer o seguinte, eu vou lançar essa sua sugestão aqui na hashtag. Aí, torcida do Corinthians. Theo Gutierrez e o Barcos, né? Theo Gutierrez foi pro Rosário. Mas o Barcos... O Palmeiras tentou a volta do Barcos esse ano? Grêmio, todo mundo tenta. Cada 10 minutos eles tentam. Não? O que o Barcos jogou no Grêmio e jogou no Palmeiras, o Barcos seria titular do Corinthians fácil. Jogando o que jogou. No Sporting ele não foi tão bem. Quem foi bem no ano passado no Sporting foi o Slimani, argelino, que jogou a Copa do Mundo aqui no Brasil. Então, também a gente também, estou falando isso, acho que trocar pelo Barcos seria uma boa hipótese, mas a gente fica muitas vezes conjecturando sobre o que a gente viu do passado. O cara do Sporting hoje é o Slimani. O cara do Corinthians é o Guilherme. O Guilherme vai jogar de centroavante a partir de segunda-feira contra o Vitória. Não vai ser nem o André, que tem a hipótese do Sporting, nem o Luciano, que já foi liberado e que vai jogar no Leganés. Time que pela primeira vez vai jogar o Campeonato Espanhol. 68º time a jogar a primeira divisão da Espanha, o Leganés, da província de Madrid, da região de Madrid. Ô, Pascoal, e aí, Pascoal? Corinthians está no mercado, está vasculhando aí, está estudando as possibilidades.
que aquele menino que vinha do Criciúma melou a negociação, né? Eu esqueci o nome dele agora. Gustavo. Questão de percentual nos direitos econômicos, né? O Corinthians queria um percentual, o Criciúma queria vender outra parte, enfim. Não chegaram a acordo, o Gustavo saiu do Criciúma. O Criciúma queria ficar com 30% ainda do vínculo do jogador, mas pediu um dinheiro que o Corinthians não concordou. O Corinthians fez uma oferta menor e aí foi a vez do Criciúma não aceitar. Então o negócio não virou e não acho que vá virar com ele, a não ser que haja uma metamorfose nesses próximos dias. Como a gente sabe que uma verdade no futebol não dura 24 horas, então a gente tem que estar sempre atento a esse movimento. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns dirigentes do Corinthians hoje e eles me passaram a informação que no caso do André, o representante do jogador conversou com os representantes lá do Sporting e o Jorge Jesus se interessou muito, que é o treinador do Sporting, e gostaria de ter o André lá. Mas não houve nenhuma proposta definitiva para o Corinthians. O que há é uma especulação de que o Sporting gasta até 5 milhões de euros para ter o jogador. Não ficou com os dois atacantes e eu acho que o Corinthians vacilou nesses dois casos. Primeiro porque quando houve aquela possibilidade aventada no Barcos, eu também conversei com os dirigentes do Corinthians, eles me disseram que não se interessavam por Hernan Barcos. Falta de interesse total. Não quiseram conversar a respeito. Quando o Barcos acenou com a possibilidade de saída, ainda com a janela aberta, a janela brasileira, porque a Europeia está ainda aberta. Quanto à saída do outro atacante, que foi para o Rosário Central, Theo Gutierrez, o Corinthians teve interesse, se acertou até com o pai do jogador, mas quando foi definir o negócio, ele preferiu ir para Portugal. Então criou um bode. Entendeu como é que funciona? Peraí, a gente acertou com o cara, agora foi para Portugal, agora ele quer voltar. Então o Corinthians criou realmente um bode com o Theo Gutierrez nessa parada aí. A ida do André para os dirigentes do Corinthians, eles fazem negócio com 5 milhões de euros na hora. Se tiver dinheiro, 5 milhões de euros pelo André, que tem contrato de 5 anos com o Corinthians, eles fazem na hora o negócio. Não tem conversa, faz. E tem torcedor do Corinthians que me disse que faz questão de levá-lo ao aeroporto. O Theo Gutierrez tem até um ditado sobre o que aconteceu com o Theo Gutierrez, que quem foi para Portugal perdeu o lugar. Bem lembrado, ele antecipou. Lembrando que o Theo Gutierrez, digamos, é um Luiz Fabiano no aspecto negativo e também positivo. Um artilheiro, uma vez, inclusive, ele puxou, brigado com o jogador, ele puxou uma arma de paintball no vestiário, entre coisas muito tranquilas. O Luiz Fabiano nunca fez isso. Era amigo, né? Então, assim, o Theo Gutierrez é complicado. O André ainda acha que devia pagar o dízimo pro Neymar por 2010. E Pascoal, me passa o telefone do empresário do André, porque é impressionante, gente. Ah, boa. O André já foi o jogador mais caro da história do Atlético Mineiro. Foi bem no esporte, foi para jogar na seleção. Nem o André lembra pelos clubes que ele passou. Então, realmente, 5 milhões de euros pelo André é o maior negócio da história do Corinthians nos últimos 15 minutos. Então, e o Luciano, infelizmente, não joga desde a operação. A gente fala sempre, né, dos pontos positivos do Tite, e o Tite é o maior treinador da história do Corinthians, indiscutível isso. Dá para discutir com o Brandão também. Mas é um trabalho excepcional vencedor, do Tite, vencedor, multicampeão. Mas a gente, às vezes, tem que lembrar alguns equívocos também. Porque o Tite é o responsável direto pela vinda do André, né? Ele sugeriu. E depois não deixou sair quando o Sport quis levar no início do Brasileirão. É que também você está nesse momento que você começou a falar, Calheiros. Faltam atacantes e falta mesmo. Se não tem outro, vai do André. Ok, o Luciano é uma pena, porque ele estava muito, lembrando, no passado, quando o Wagner Lopes estava muito mal, estava muito bem, fazendo gol até em Criciúma, teve a lesão. Depois da operação, não foi o atacante que nem ele sabia que era essa referência de área. O Luciano, infelizmente, hoje é um melhor negócio para todas as partes dele para a Espanha. Agora, o André foi muito investimento nele, como já havia feito o Atlético Mineiro e outras tantas equipes. Eu sei, não tem tantos nomes disponíveis, mas, sinceramente, pintando essa proposta... Só lembrar, o Barcos tá indo pro Vélez, chegou o Vélez, então também é outro jogador que deixou o Sport. Não tem janela e não tem Barcos no Sport. É difícil, não tem jogar. Vamos citar o próprio Gustavo, que é um bom jogador esse do Criciúma. Que jogador que tem aí disponível, que não tenha jogado 7 jogos pela Série A, de Série B ou do mercado? O mercado, né, Eugênio? É o mercado sul-americano, que você conhece muito bem, e Série B. Eu digo Guilherme mais num investimento mais baixo. Hoje não tem mercado sul-americano pela janela. Tá fechado. Hoje, para vir também... hoje você só pode contratar Série B. Ou alguém de Série A que não tenha jogado as 7 partidas. Alguém que vier pela chaminé. Ou alguém de Série B ou Série C. Presente de Papai Noel. É só pela chaminé. Difícil achar.
Complicou, hein? Complicou. E o Corinthians investiu uma grana no André, né? Lembra da questão da foto na conta pessoal do André numa rede social, que apagou o emblema do Atlético, aí o presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno, olha, não vai ficar aqui, não vai sair mais, vai cumprir contrato. Aí a gente até falava, a gente criticava essa postura. Só tem veio que economizar no salário, quando faturar foi dinheiro. a história do Giovanni Augusto. Que aí o Atlético também não queria negociar o Giovanni Augusto, mas o Corinthians fez uma oferta muito alta. O Atlético entendeu que tinha que liberar e o André entrou na mesma operação. Algo em torno, olha, se eu não estou enganado, Pascoal, nessa brincadeira aí, o Corinthians investiu algo em torno de 19, 20 milhões de reais. Nos jogadores que contratou no começo do ano, o Corinthians gastou 45 milhões. No jogador, na montagem do Tite. Mas nessa negociação com o Atlético, se eu não me engano, são 4 milhões e meio de euros. Eu acho que é isso mesmo. E se a gente fizer a conversão, quanto é que tá dando hoje isso aí? Tá bastante. Mas era o dinheiro do Giovanni Augusto também. Tudo André bem. foi menos que o Giovanni Augusto. O André veio no pacote. E não foi barato. O André e o Giovanni. E, aliás, o Giovanni Augusto também perdeu a condição de titular no time do Corinthians. Olha aí. O Rodriguinho é que vai compor o meio-campo, né? Na verdade, o Corinthians vai voltar a jogar no 4-1-4-1. Por curioso que possa parecer, né? Vai jogar com o Bruno Henrique centralizado. Desculpa, Calheiro. Não, Pascoal, eu ia até te perguntar isso. Você falou no Rodriguinho. O Rodriguinho vai jogar na função que ele fazia no América Mineiro, quando ele surgiu muito bem. Como meia. Né? E ele tá feliz da vida, né, Pascoal? Aliás, o Tite o convenceu a jogar de segundo volante e ele estava jogando para o Tite bem. Eu não consigo ver o Rodriguinho jogando bem, com todo respeito ao Rodriguinho. Teve bons jogos, Pascoal. Teve bons? Faz um tempo, já não tem mais, mas teve. Desculpa, mas eu não consegui ver, Mauro. Se você tem bons olhos, Mauro, eu concordo com você, você é um cara que tem bons olhos. Agora, ultimamente, a lente tá boa, Mauro, vai por mim, tá legal. Dá um tapa aí no seu óculos. O negócio é o seguinte, e aí o Corinthians vai jogar com o Guilherme adiantado, mas para ter o Guilherme nessa função, tem que chegar alguém. Então essa chegada tem que ser com os jogadores com qualidade e com os jogadores que tenham posse de bola, que saibam drible, que saibam sair do adversário. E aí o Elias vai jogar numa função que ele executava na Ponte Preta, de saída de bola também. Para quê? Para que o Corinthians possa ter qualidade no apoio para o centroavante que vai ser o Guilherme, que não é um jogador alto, é um jogador até pequeno, mas é muito inteligente. Eu acho que é a composição. Agora, o Cristóvão está tentando encontrar o estilo de jogo, modelo Cristóvão. Porque o do Tite não dá mais, não tem mais. O dele, que ele começou a colocar, também não virou. Então ele tem que encontrar um jeito para o Corinthians se encontrar no Campeonato Brasileiro. Legal, muito bem. Falamos aí do Corinthians, vamos pro